Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Letícia Marques e vamos dar início aos trabalhos de 2021, ok? Então, hoje na nossa aula, ela será de uma certa forma uma retomada sobre essa questão de objeto de conhecimento que já foi trabalhado na sala de aula. Nessa aula de hoje, nós vamos falar do colonialismo e resistência na África e na Ásia, onde nessa primeira parte vamos falar do sistema colonial, o contexto, a dominação em si das potências europeias sobre o continente africano e asiático, e na aula que vem vamos trabalhar a questão das resistências. Então, o objetivo da nossa aula de hoje será apresentar o contexto social, político e econômico que favoreceu o processo de colonização da África e da Ásia entre os séculos XIX e XX, caracterizando o imperialismo sobre estes continentes e apontar as principais formas de resistências desenvolvidas pelos povos da África e da Ásia contra o neocolonialismo. Aqui eu trago para vocês as habilidades da aula, que são analisar processos políticos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, e analisar a formação dos territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações. Ok? Então, vamos começar nossos trabalhos. A gente já inicia a nossa aula de hoje com uma interação. Prestem bastante atenção, mas eu peço que vocês dêem uma olhadinha nessa imagem, onde surge o seguinte questionamento, né? Qual a leitura que você, estudante, faz desta imagem? Qual o seu possível significado? E vejam, pessoal, que é perceptível que se tem uma figura principal aí de branco, com uma grande bandeira escrito civilização, e no canto direito temos povos nativos, e na bandeira verde parece a palavra barbárie. Com base nisso, vocês vão tecer aí uma resposta de qual seria o significado dessa imagem. E em 3 minutos vocês me enviam a resposta. Então vamos lá, pessoal. É importante ao analisar a imagem a gente perceber as informações contidas nela, né? Então, ao analisar a imagem, vamos ter a Britânia, do Império Britânico, né? Levando a civilização ao povo bárbaro, que aparece aos pés dela já prostrados, e no canto direito trazendo a bandeira escrito barbárie. Então, numa primeira análise, a gente já consegue identificar um discurso, a teoria que vai justificar esse imperialismo exercido pelas potências europeias em grande parte e pela própria Inglaterra sobre a África e a Ásia. Que discurso seria esse? O discurso que estariam levando a civilização para povos ditos inferiores. Vamos problematizar um pouco mais nessa aula e na próxima, principalmente, sobre essa questão. Nada melhor do que reforçar essa imagem é retomar o texto do livro de vocês, da página 46, onde diz: no final do século XIX e início do século XX, um novo pensamento sociológico surgiu, influenciado por teorias biológicas e evolucionistas. O darwinismo social baseava-se na teoria da evolução biológica de Charles Darwin para explicar o desenvolvimento das sociedades humanas. Permeando por um discurso excludente, essa corrente afirmava haver sociedades superiores,
a quem estava destinado o fardo, entre aspas, de levar civilização e o desenvolvimento industrial a outras sociedades consideradas primitivas, atrasadas e selvagens. É bom enfatizarmos, pessoal, que não é que essas civilizações eram primitivas, atrasadas e selvagens. Este olhar era eurocêntrico, né? O olhar dos europeus sobre esses povos, construindo com base nesse eurocentrismo, esse discurso para justificar as ações do imperialismo, as ações de dominações das potências europeias sobre a África, principalmente. Então, fica aí para vocês uma atividade que podem desenvolver na sala de aula, que é realizar uma pesquisa utilizando esses recursos disponíveis na escola de vocês, na sala de leitura, que é pesquisar esse darwinismo social, o fardo do homem branco e o levantando conhecimento da partilha da África, de estudo dessa e das próximas aí. Explicitando mais ainda, a imagem é uma ilustração de 1902, onde revela o ideal colonialista e racista do século XIX, que, entre aspas, justifica, por meio de uma pseudociência, a suposta, entre aspas, superioridade do homem branco e, dessa forma, sua, entre aspas, obrigação de civilizar os povos incultos e bárbaros. Ao observar a imagem, verifica-se Britânia carregando uma grande bandeira branca chamada civilização, com soldados e colonos britânicos atrás dela, avançando em uma ordem de nativos que carregam uma bandeira chamada barbárie. Então, pessoal, após esse texto, é perceptível que está bem claro para vocês, né, esse discurso civilizatório, né, o discurso que embaçou as ações dessas potências na colonização aí. Então, vamos olhar o contexto em que ocorreu a ocupação dessas potências europeias na África e na Ásia. A gente começa já na segunda metade do século XX, falando sobre a segunda revolução industrial, né? Onde surgiram novas tecnologias como o dínamo, a energia elétrica, o telégrafo, os motores por combustão, automóveis, entre outros. Novos modos de produção como o Fordismo e o Taylorismo. É importante enfatizarmos que aqui se teve a criação dos motores por combustão, né? Ou seja, os automóveis começaram a ser produzidos e nesse momento tudo isso era utilizado na produção industrial para melhorar as telecomunicações, as formas de energias que vão fazer movimentar as máquinas. Lembrando que a Revolução Industrial, a primeira delas, inventou a energia a vapor. Essa segunda irá implementar a energia elétrica e com isso temos os novos modos de produção, que no caso seria o Fordismo e o Taylorismo, né? O Fordismo, pessoal, por exemplo, é aquele modo de produção de linha de montagem, onde o trabalhador vai ser responsável por uma etapa específica na produção, que vai passar pela mesma linha como é que eu posso explicar para vocês, numa esteira, sempre fazendo a mesma coisa. Temos até aquela imagem clássica do filme do Charlie Chaplin, né? Que ele sai trabalhando na linha de montagem, ficando com aquele movimento robotizado. Ali era uma forma de otimizar o tempo de produção e utilizar a mão de obra humana, como se lá fosse mesmo uma engrenagem, uma peça daquilo que estava se produzindo literalmente.
vamos ver o aumento da população em busca de emprego. E a outra característica desse contexto é a concentração de capitais, né? Onde diz que, com o objetivo de controlar ao máximo os processos produtivos, combatendo a concorrência, grandes empresas realizam compras ou fusões de empresas menores, dando origem às holdings, trusts e cartéis, né? As holds, a palavra ela vem de abraçar em inglês. Às vezes é uma empresa que tem várias frentes que estão sob a jurisdição de uma empresa maior de diversos ramos de atividade. As trusts é quando todas as etapas de produção pertencem a uma mesma produção. E os cartéis é aquela coisa de lotear o mercado, consumidos para que as empresas não tem concorrência, competição dentro do mesmo espaço e combinando preços também. Tudo isso para minimizar a concorrência que estava cada vez mais acirrada, né? Principalmente com a França e a Inglaterra, que já tinham uma rivalidade histórica e aí essa rivalidade se acentua. Nessa parte, a partilha da África, no século XIX, havia um acirramento da concorrência econômica entre as potências europeias, como França e Inglaterra, né? E é importante frisarmos que a unificação da Itália e da Alemanha, ocorrida na década de 1870, então, nessa grande corrida imperialista, onde França e Inglaterra já estavam na frente, quem é que chega atrás da corrida também? É Itália e a Alemanha. Então, são dois países aí recém-nascidos que vão querer participar dessa corrida com certeza, né? A necessidade de mercado, consumidores, que pontuou agora há pouco como matérias-primas e mão de obras barata, tudo isso fazia parte desse contexto da concorrência entre as empresas europeias e as teorias que nós comentamos lá no início, que trabalharemos nas aulas futuras com mais profundidade, né? O darwinismo social, a eugenia, o branqueamento, a missão civilizatória, que aquela imagem traduz muito, significa muito, certo? Então, em seguida, eu trouxe para vocês essas duas imagens com o seguinte tema: missão civilizatória, onde temos essas duas imagens aí, mais uma vez é para nos questionar esse conceito de civilização e a Europa estaria levando para a África, né? Na imagem da esquerda nós vemos uma charge vinculada de 1885 que se chama Todo Mundo Recebe a Sua Parte. Então, nós vemos aí o imperador alemão dividindo a África com outras potências europeias. E vejam, gente, que a África está sendo representada por um grande bolo, né? Então, são fatias onde cada um vai receber sua parte, onde cada um vai receber o seu pedaço. Essa imagem ela ilustra muito bem esse conceito das fronteiras artificiais, desse desrespeito sobre a soberania dos povos africanos, dividindo de acordo com os interesses europeus. E na imagem da direita, nós temos aí um missionário belga, lembrando que a Bélgica dominou a região do Congo e está com uma criança que está com a sua mão decepada, onde ele está justamente apontando para a mão da criança que não está mais ali. Então, esta criança é uma vítima das atrocidades que ocorreram no Congo. E como ficaram acometidas essas atrocidades, professora? A população ela ficou submetida à exploração extrema do trabalho, à escravidão, e muitos que não cumpriam sofriam com mutilações. As mulheres também sofriam com essas barbáries acometidas por civilizações, né? E para terminar nossa